Terra hoje, o que acontece? Será que ele vai aceitar, vamos dizer que ele é reconhecido, que seja ele mesmo, e que ele tenha todo o poder do mundo na mão dele? Porque eu duvido tremendamente que isso seja possível, porque a primeira coisa que, se ele parecesse, fosse reconhecido, as próprias igrejas, eu tenho certeza que isso seriam as primeiras a mandar matar. Depois vinham os políticos, tem uma fila de gente querendo acabar com ele. Por quê? Porque a quantidade de coisa errada que tem nesse mundo é tão grande, e ele sendo o rei da justiça, como que ele iria aceitar isso? Ele iria chamar os anjos dele, vamos supor assim, para mandar começar a acabar com essa história. E todo mundo ia dizer que ele não presta, que ele é ruim, que ele é mau, está acabando com a coisa. É muito engraçado isso. Então a questão da justiça, são pontos de vista diferentes. Para um ele é um santo, é bom, mas vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Nós trabalhamos com a terapia quântica, né? Vários tipos de terapia. Então aí as pessoas chegam para a gente e falam, eu tenho um problema aqui, tenho um problema aqui, tenho um problema aí. Aí a gente já sabe que esses problemas que as pessoas têm, tem uma causa. Tudo tem uma causa. Tem uma causa e tem um efeito. E dependendo pela experiência que você tem já da coisa, assim, rapidinho você já presume uma série de possibilidades do que ela está passando, sofrendo com aquilo. E muitas vezes aí você vê, analisa a coisa. Nós temos, eu vou depois falar um pouquinho sobre o aparelho que a gente trabalha, que é o skill, que trabalha dentro da física quântica, que ele faz uma análise de 15 mil itens, mais de 15 mil itens, em poucos minutos, detectando tudo que está errado na pessoa. Tudo, não escapa nada. E por ali também podemos saber o porquê que está acontecendo aqui. E se está crônico, ou se está agudo, ou como que está. Muitas vezes detecta que ela está passando por aquilo. Vou dar uma hipótese, devido aos costumes de alimentação errada que a pessoa tem. Aí você pega e começa a aconselhar a pessoa, e muitas vezes a pessoa não gosta de você falar, você tem que tirar a carne, você tem que tirar o leite, porque está acontecendo isso, o leite provoca isso, você... Tem gente que não gosta. Agora, quando você começa então a falar que a pessoa está passando por aquilo, por questões de forma de ver as coisas, a forma de lidar com as coisas, que ela está errada nisso, errada naquilo, que ela tem que mudar de outra forma. Ou seja, ela é errada em que sentido? Ela está violando determinadas leis, e as leis não brincam em serviço. Ela cobra mesmo. Então, aí você está levando o troco daquilo que você mesmo está produzindo. E tem gente que não gosta disso. Então, aí fala, gente, vocês têm que tomar uma decisão, você quer ficar por isso tem que mudar. Então, e não aceitam mudança. Aí a gente analisando todas essas questões, passado, muito distante do homem, vindo até o presente, podemos projetar uma situação para o futuro, de necessidade de transformação urgente, necessidade urgente primeiro passo, entender que você é um espírito e que usa um corpo físico na Terra, porque as pessoas esquecem disso, e ela pensa que ela é o corpo, e não é. É o primeiro passo dentro de uma mudança de paradigma, que eu chamo de chave de mudança. Nunca se esquecer disso. A outra coisa,
tudo é temporal. Tudo muda o tempo todo. E você tem que estar sempre aberto para o novo, sempre se adaptando para o novo. Você tem que estar sempre... você tem que estar sempre se ajustando a este vento, os novos ventos que estão chegando. Tem um momento que chega do vento do leste, o vento do sul, o vento do norte. E muitas vezes vem uma brisa e muitas vezes vem a tempestade. Se você é rígido, se você fica ali, se apega a determinadas coisas e se segura, se agarra naquilo, como é meu, eu sou isto, a hora que vem esse vento da mudança, ele te derruba. E se ele não consegue te derrubar, você vai ficar muito doente. E vai este problema se manifestar de muitas formas diferentes. E isto que nós chamamos de doença no ser humano, nada mais é do que a própria natureza te chamando a atenção para que você encontre o ponto da mudança que você não quer ver. Quando você se cristaliza, se você se fixa em alguma coisa, a natureza, ela não é conivente com esse tipo de coisa. Então, eu costumo dizer que água parada é onde cria bicho, onde cria bactéria, cria coisa que contamina. Tudo que é parado começa a morrer. E a vida, ela é extremamente dinâmica. Então, na física quântica, os primeiros estudos que a ciência, os cientistas começaram a desenvolver o conhecimento da física quântica, a primeira coisa que eles detectaram é que as moléculas, elas mudam o tempo todo. Então, se alguém aqui já ouviu falar no spin quântico, o spin quântico é a energia que está girando em um determinado nível, e de repente ele dá um salto e passa a vibrar numa outra frequência, num outro nível mais elevado. Hoje em dia já estão estudando, os matemáticos quânticos, estudando o que acontece com aquela energia, com aquele átomo, no momento que ele desaparece aqui, aparece aqui, porque existe uma fração de segundo, e para onde ele vai? Essa é a questão. Mas o fato é que o spin quântico é o que nós chamamos popularmente de salto quântico. E o ser humano, ele existe dentro desse mesmo princípio. E se aproxima para a humanidade da Terra este momento chamado de salto quântico da consciência. Ou seja, a necessidade do ser humano se abrir para o novo totalmente e sair desta forma de vida retrógrada, quadrada que ele vem vivendo desde há muito tempo. Nesses trabalhos todos, existe uma necessidade de parte do princípio que você precisa conseguir, você precisa perceber nuances muito sutis. Por quê? Durante o cotidiano da vida das pessoas, você se envolve demais com as coisas aqui do cotidiano da matéria. E começa a não perceber coisas muito importantes quando a sua atenção fica muito externa, muito para as coisas do mundo, e olha que este mundo aqui, ele chama a sua atenção incrivelmente. Tudo isso aqui, tudo que existe no meio da sociedade é para tirar você do seu centro e colocar você para fora de você, para que você não identifique, né, você não consiga ficar dentro de você, que você mantenha tudo fora, tudo fora, tudo fora. A própria medicina, no processo de tratamentos terapêuticos da medicina alopática, ela é tudo fora. Então, e tudo parte de diagnósticos. Né? Estou com uma dor aqui, você vai lá no médico e ele fala, você está com tal coisa.
Só que dentro da realidade da vida, esses diagnósticos, eles são absurdos, não servem para nada. Porque aquilo que a pessoa tem, que eles dão diagnóstico, nada mais é do que o efeito e não a causa. E a medicina não busca a causa da coisa, eles enrolam nesse processo. Então, vocês já viram a medicina tentar desenvolver um processo com a sociedade de evitar que se fique doente? Não existe. Por quê? Porque as universidades, elas são pagas e controladas pelos laboratórios farmacêuticos. O que o laboratório farmacêutico quer? Vender remédio. Então eles querem que se determine, você tem isso, você tem aquilo, e aqui está o remédio, a solução para isso. Só que esta solução deles, para o momento de hoje, que o planeta está passando por uma mudança muito profunda, energética, cada dia que passa, todo o sistema alopático vai estar fazendo mais mal do que bem. Porque o que está provocando essa transformação é um processo energético, é um processo consciencial, é um processo emocional, e que o físico é um detalhezinho dessa história. Então, aí a necessidade da pessoa começar, e a própria vida impulsiona para que isso aconteça, que a pessoa busque as soluções. E a solução para isso está numa coisa, ao mesmo tempo é uma palavra curtinha, ao mesmo tempo é uma jornada infinita para você alcançar isso, que se chama autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, significa também conhecer a vida. Para você verdadeiramente se conhecer, você tem que conhecer a vida. E você tem que conhecer a história, você tem que conhecer a humanidade, você tem que começar a fazer essa ponte entre todos os processos passado, presente e futuro, e começar a relacionar tudo isso dentro de uma única coisa, porque a vida é uma única coisa. A vida é uma unidade, o Criador é uma unidade, dividida em bilhões de processos de desenvolvimento simultâneo e tudo interligado, assim como aquela rede que eu falei de energia do planeta. O planeta Terra é totalmente interligado com esses campos de energia. Então é que, de novo eu vou voltar, eu faço sempre esta viagem pelo passado, presente e futuro. Os povos passados conheciam isso. Então, quando eles construíram suas pirâmides, esses seres que vieram de fora construíram muitas pirâmides na Terra. Essas pirâmides nunca foram sarcófagos, como a ignorância humana sempre disse e ensinado nas escolas, que é uma coisa mais absurda que existe construir uma pirâmide, que até hoje não existe engenharia do mundo inteiro em condições de construir uma pirâmide de Quéops, por exemplo. Nenhuma das pirâmides que existe feitas de pedra, não existe tecnologia hoje para se construir. Vocês sabiam disso? Fizeram um milionário, bilionário japonês, patrocinou, ele quis provar uma coisa, ele patrocinou, financiou a construção de uma pirâmide de 15 metros de altura, 10% do tamanho da pirâmide de Quéops. Só que usando o mesmo sistema que os entendidos dizem que a pirâmide de Quéops foi construída, ou seja, cortando a pedra no martelinho, um monte de escravo puxando aquilo, que sempre foi mostrado nos filmes e tudo mais. E aí chegaram a triste conclusão que eles não conseguiam construir nenhuma de 15 metros. Como que iam arrastar pedras pesando toneladas pela areia do deserto e em cima de madeira, que a madeira que tem lá no Egito, ela é daquelas palmeiras, ela é fraquinha, não aguenta, ela quebrava tudo, não conseguiram construir nada.
Ou seja, uma teoria ridícula que sempre foi mantida e, infelizmente, se você for conversar com arqueólogos, etc., até hoje existe essa teoria absurda. E recentemente foi descoberto na Bósnia a maior pirâmide do mundo. Ela é 4 vezes maior que a pirâmide de Quéops do Egito. Gigantesca, tem uma rede de túneis por baixo imensa. E eles estão calculando que essa pirâmide ainda não tem um datamento para ela, mas deve ter aí mais de 30.000 anos. Ou seja, as teorias científicas novamente vão para a água abaixo, porque tudo que se supõe oficialmente e os entendidos afirmavam e batiam o pé que aquilo era daquele jeito, não tem mais fundamento nenhum, porque ficou provado que não. Então, o que está acontecendo nos tempos de hoje, se provando cada vez mais que tudo que foi ensinado ao homem, historicamente ensinado, está tudo deturpado. Então há necessidade urgente de se abrir os olhos novamente para você conseguir ver a verdadeira história do homem, que não é aquela história contada na Bíblia. A verdadeira história está contada nas tábuas sumerianas, traduzidas por Zacarias Sitchin, por exemplo, publicou aí um monte de livros de estudos. Ele era a maior autoridade do mundo, ele faleceu velhinho, desde pequeno, se dedicando a traduzir aquelas tábuas sumerianas e contando essas histórias todas e mostrando que a origem do homem, e através de outros processos, como da canonização, por exemplo, onde alguns desses deuses do passado vieram contar suas histórias, os seus porquês, onde tudo isso começou a formar o quebra-cabeça verdadeiro. Então, quando começa a formar esse quebra-cabeça verdadeiro, você vai lá para aquela Bíblia e fala: um dia vamos pegar essa Bíblia e jogar tudo no lixo, porque não é nada mais do que que Deus escreveu, Deus falou, Deus disse, não é, esse Deus não tem nada a ver, não é a história dessa forma. Eu não vejo a hora disso acontecer, porque esta crença que existe, que foi implantada na humanidade, é a causadora número 1 principal do maior sofrimento e atraso evolutivo da humanidade. Vocês sabiam disso? A religião é que provocou mais mortes no mundo até hoje. Não foi só morte, foi as piores violências contra o ser humano que foram provocadas pela religião. E não é só o catolicismo, o clero fez isso na Idade Média, matando quase 1 milhão de pessoas queimadas e atrocidades de toda forma, como também outras organizações aí e outros crenças de outros países também fizeram coisas horríveis. E continuam fazendo até hoje. A Idade Média, aquelas guerras que existiam entre os muçulmanos e o cristianismo, o número de mortos e famílias despedaçadas que tinham era assim gigantesco, indescritível o que ocorria naquele tempo. Eu tive o trabalho de ler muito sobre isso. Então existem relatos que dizem que depois de certas batalhas que houveram, muitas vezes chegava o sangue até o tornozelo, na espada ali, daquelas coisas que eram horrendas. Então para que isso? Para defender um Deus que ninguém conhece, um Deus que todo mundo fala que me salva, que me isso, que aquilo, mas está todo mundo morrendo de tudo quanto é jeito aí. Mas por que esse Deus não interfere, não salva, não faz, não acontece? Tudo não passa de teoria, de crença. Então, na verdade, o ser humano, como eu disse, voltando lá no passado, ele ao receber essa raça de Homo erectus, quando eles começaram a receber esse novo DNA dos Anunnakis, e eles começaram a se desenvolver, e começaram a surgir esses homens mais inteligentes,
E de repente, aqueles que viviam nas cavernas começaram a pintar desenhos incríveis nas cavernas, né? Desenhos fantásticos, e começaram a descoberta do fogo, da civilização. Na verdade, tudo aquilo levou, como eu disse, poucos centenas de anos. E dali foi surgindo o tal do Homo erectus, que passou para o ser humano conhecido hoje. Os Anunnakis acabaram provocando tantas brigas entre eles mesmos, principalmente envolvendo esse Marduk, que tem a ver com a humanidade até hoje. Quando aqui se fala em Lúcifer, está se falando de Marduk, na verdade. Ele é um desses deuses que quer o domínio completo da humanidade. Mas ele não quer esse tipo de domínio que aparece no cinema, não. Isso aí é coisa de cinema, é ficção. O plano dele já vem se desenvolvendo há muito tempo aqui na Terra. E é muito conhecido, mais popularmente, pelo nome Illuminatis. Né? Um sistema de governo que quer implantar um governo único no planeta para controlar a mente de todos os seres humanos. E isso ele já vem fazendo há muitos milhares de anos. E só não conseguiu completar ainda, porque existem outras forças que ficam pondo um pezinho na frente para atrapalhar os planos dele. Vira, mexe, isso acontece. Mas, gradativamente, ele vem ganhando terreno, apesar disso tudo. Há pouco tempo, os americanos estão aí tentando implantar esses chips, que também isso já foi dito lá no passado, que seria colocado na mão, onde ninguém iria poder comprar, mas nem vender, tá? A não ser aqueles que sejam totalmente controlados por eles. E esses chips já estão sendo implantados aí, aqui no Brasil já começou, mas não é obrigatório ainda. A intenção deles é que isso um dia venha a se baixar um decreto que todo mundo tem que ter. É igual o celular, todo mundo quer ter. Então, eles sabem como controlar a cabeça humana. Aliás, você conhecendo a cabeça do ser humano, você chega e fica impressionado de ver como é que é fácil de controlar a cabeça humana. As pessoas são tão alienadas, são tão assim, sem conhecimento de nada, que quando você conhece tanto acima, é muito fácil você pegar massas humanas e conduzir aquilo para onde você quer. É extremamente fácil. Então, eles sabem disso e usam essas técnicas. E vou dizer mais uma coisa: as igrejas conhecem como se fazer isso muito bem, para impressionar, para tirar o dinheiro delas e para fazer isso tudo de uma forma que pareça um milagre. Então, e mantém todos os cordeiros no redil. E eles ali só mamando, só sugando. Então, infelizmente, os Lulus aqui na Terra, eles precisam urgentemente passar por um processo de despertar. Porque por trás de toda esta criação, por trás de todo esse processo desses deuses que vieram na Terra e formaram o ser humano aqui, existem ainda outras forças mais superiores, de outros seres, de outras hierarquias, que têm um plano para o ser humano, que têm um objetivo maior para o ser humano, e é um objetivo divino. O ser humano, ele vem sendo direcionado para ser, como é que eu vou dizer isso? A missão do ser humano, ela é coletiva. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem isso. Quando Jesus falou na terra sobre o retorno dele, não era Jesus falando isso. Alguém falou através dele. Porque quando existiam dois personagens na história, um era Jesus falando, o personagem
que todo mundo conhece como Jesus. Joshua, tem tantos nomes em cada local, chama de um nome diferente. Mas esse personagem, quando ele falava os 3 últimos anos da vida dele na Terra, conhecido popularmente, que todo mundo pensa que ele morreu lá, que ascensionou, e subiu aos céus. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu, mas é o que ficou conhecido, porque o cristianismo quis que ficasse conhecido, porque o que o cristianismo fez é pegar essa história dele, fazer uma fantasia enorme em cima, para usar aquilo para controlar as cabeças. Porque quem estava por trás disso? Marduk. O Marduk sempre conhece muito bem, ele é especialista em cabeça humana. Então, pelo imenso conhecimento que ele tem de um ser que tem uma idade tão avançada, um conhecimento tão avançado científico, ele sabe perfeitamente como conduzir as coisas. E os objetivos dele não é simplesmente o domínio da humanidade da Terra. O interesse dele é um domínio de outras dimensões superiores. Porque da terceira dimensão ele já domina muitas coisas, da constelação de Órion, da própria Pleiades, a Terra, o ser humano em si, ele é pleiadiano, porque a Terra faz parte do sistema das Pleiades, se faz parte, é pleiadiano também. Então, o domínio de Marduk, ele alcançou muitos sistemas das Pleiades, que são uma constelação muito grande. Mas aqui na Terra tem uma coisa especial, e essa coisa especial é muito incrível, porque a humanidade da Terra, primeiro, a humanidade que está aqui, apesar de ter tudo isso que eu acabei de falar da criação do ser humano, mas isso que eu estou falando é a criação do corpo humano, na parte que nós chamamos aqui do físico humano, porque existe o espírito, e o espírito humano que está aqui não é terrestre. Nós temos aqui mais de 600 civilizações, seres de outros mundos que nascem aqui na Terra. Então isso aqui é um caldeirão de raças alienígenas diferentes, vivendo todo mundo em conjunto. E aqui no Brasil então nem se fala, né? O Brasil é uma salada russa que veio todo mundo para a Terra, mas formou suas civilizações ainda. Então nós temos aqui os esquimós, que são povos que vieram de planetas muito gelados. Nós temos os que vivem no deserto, que são seres que vieram de mundos muito quentes. Tem aqueles que vivem nas montanhas, que vieram de planetas... Enfim, as raças que se desenvolveram na Terra fisicamente, elas acabaram formando as suas colônias de acordo com aquilo que eles estavam acostumados dos seus mundos de origem. Mas as diferentes raças se espalharam e continuaram a sua guerra, as suas guerras que começaram há muito tempo atrás. O Antigo Testamento, a Bíblia fala que os anjos entraram em guerra. Vocês sabem, no Antigo Testamento, que os anjos entraram um pau danado em cima e foram expulsos do paraíso, etc. E tal. Então, isso tudo que é contado é de uma forma assim, muito simples. Na verdade, existe uma epopeia incrível relacionada com uma quantidade enorme de raças, e tudo isso convergindo para esse planetinha, que é um planeta de expiação, um planeta escola, uma espécie de planeta hospital. Isso aqui também é um laboratório. Tudo porque é através dessa mistura enorme de raças, de cabeças diferentes, de gostos diferentes, e preferências diferentes, crenças diferentes, e que aqui continuavam se matando e criando suas crenças, suas religiões, e desenvolvendo cada um como muçulmano e indonésio, africano,
cristianismo e indiano e tudo mais, mas a própria espiritualidade maior vem fazendo com que esses espíritos sejam convertidos a viver em paz, em conjunto, porque essa é a grande missão desses seres que estão aqui na Terra. E o Brasil é um país que foi escolhido para isso.